Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, nosotros vamos a hablar sobre el uso del indefinido e del perfeito de indicativo. Então, nós vamos falar sobre o uso do indefinido e do perfeito do indicativo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder, quiser contribuir no meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Então, a gente está nas últimas aulas discutindo as diferenças entre alguns tempos do passado. Então, a gente viu a diferença do indefinido por imperfeito, por exemplo, né? Hoje nós vamos ver a diferença, né, os usos do indefinido e do perfeito. O indefinido equivale ao nosso pretérito perfeito e o perfeito não tem em português, né? É um tempo exclusivo do espanhol. A gente já viu as diferenças entre eles várias vezes, então hoje é como se fosse uma revisão dessas diferenças, porque é importante a gente ver isso, porque a gente tem muita dificuldade, porque a gente não tem um equivalente na nossa língua. Então, como é que isso funciona? Então, o indefinido, ele é o pretérito perfeito, né, o do português. Ele vai ser usado para ações passadas que terminaram, né, começaram e terminaram no passado. Então, está escrito ali em espanhol: expresa acciones concluídas en el pasado que estão separadas del presente. Ações concluídas no passado estão separadas do presente. Tá? Enquanto que no perfeito, que é esse tempo exclusivo do espanhol, são ações que aconteceram no passado, mas que ainda têm consequência no presente. Tá? Normalmente a gente usa o perfeito, né, com marcações temporais que estão ligadas com o presente. Como, por exemplo, hoy, hoje, esta mañana, essa manhã, hoy por la tarde, hoje à tarde. Tá? São marcações que estão ligadas com o presente, a gente costuma usar o perfeito, tá? Então, é o que está escrito ali em espanhol: expresa acciones concluídas en el pasado que se prolongam hasta el presente, né? Ações concluídas no passado que se prolongam até o presente. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, do indefinido. Ayer estuve en el teatro. Então, ontem estive no teatro. Tá? Então, uma ação que aconteceu no passado, se concluiu no passado e não tem relação com o presente. Né? Eu estive no teatro ontem. Ponto. Tá? Não tem nenhuma consequência com o presente. Então, e a marcação temporal que eu uso, ayer, também não tem relação com o presente, né? Ontem. La semana passada tuve mucho trabajo. Então, semana passada tive muito trabalho. Mesma coisa. A ação que aconteceu e terminou no passado. Tá? E a marcação temporal, la semana passada, também indica isso, né? Semana passada. Então, ela já passou. Então, ela não tem relação com o presente. Anoche llovió mucho. Tá? Anoche quer dizer noite passada. Ou ontem à noite. Em espanhol vai ter uma palavra específica para isso, que é anoche. Então, ontem à noite choveu muito. Então, também, ó, ontem à noite é uma marcação temporal que está separada do presente, né? Ontem à noite. Então, não tem relação com o presente. Agora, no perfeito, repara que as marcações temporais vão estar todas conectadas com o presente. Então, por exemplo, ó, hoy he estado en el teatro. Então, hoje estive no teatro. Então, hoy é uma marcação temporal que está conectada com o presente, né? Hoje, não, presente. Tá? Só que é uma ação que aconteceu hoje, mas ela já passou. Tá? Então, por exemplo, se eu estou agora aqui de tarde, eu posso estar me referindo a essa ação de manhã, né? Então, já passou. Aconteceu hoje, mas já passou. Mas como eu estou falando de hoje, então essa ação, mesmo que esteja no passado, está conectado com o presente. Então eu uso o pretérito perfeito. Hoy he estado en el teatro. Esta semana he tenido mucho trabajo. Então, esta semana eu tive muito trabalho. Repara, quando a gente usa o indefinido, a gente usou la semana passada. Na semana passada, ela já passou. Esta semana é esta semana, ela ainda não passou, ela ainda não acabou. Então, ainda está conectado com o presente, entende? Tem que usar a lógica para entender. Ela ainda está conectada com o presente, porque é a semana que não acabou. Então, sempre que eu tiver uma marcação temporal, isso é uma dica importante, sempre que eu tiver uma marcação temporal
esteja sendo usado com esse pronome demonstrativo, esta, este, normalmente ele vai ser usado o pretérito perfeito. É uma marcação temporal que vai estar conectado com o presente. Então, esta semana, este ano, esta noite. Então, esta noite ha llovido mucho. Então, esta noite choveu muito. Em português, né, não tem diferença. A gente continua usando o pretérito perfeito, né? Mas em espanhol vai ter essa diferença. Se eu uso a noite, noite passada, llovió mucho. Esta noite, né, esta noite, ha llovido mucho. Então tem que reparar essa diferença. A noite, noite passada, quer dizer, a noite já terminou. Esta noite, quer dizer, a noite ainda não terminou. Ela está conectado no presente. Hasta el momento, outra marcação temporal também. Hasta el momento no hemos recebido ninguna contestación. Então, até o momento, não recebemos nenhuma contestação. Então, hasta el momento. Então, uma ação temporal, uma marcação temporal que está conectado com o presente, né? Hasta el momento, até o momento, até agora, não recebemos nenhuma contestação. Em espanhol, no hemos recebido, né? Pretérito perfeito. La conferência ha terminado ahora mismo. A conferência terminou agora mesmo. De novo, agora mesmo, outra marcação temporal que está conectado com o presente. Então, eu vou usar o pretérito perfeito, né? Ha terminado. Então, para finalizar, né, vamos fazer os exercícios para fixar bem essa diferença que é realmente difícil mesmo para a gente que fala português, tá? Então, o exercício é para botar no indefinido e no perfeito. Então, tem um exemplo aqui, ó. Ellos van a passear, né? Eles vão passear. Aí é para fazer essa mesma frase com o verbo ir usando ayer. Então, quando eu uso ayer, eu vou usar o pretérito indefinido. Ayer, ellos fueron a passear. Pretérito indefinido. E a mesma frase, né, o mesmo verbo, usando esta tarde. Esta tarde, eu vou usar o pretérito perfeito. Esta tarde, ellos han ido a passear. Então, para usar os dois tempos verbais. Então, número 1, ó. Nos quedamos em casa, né? Ficamos em casa. Então, para usar com anteayer, anteontem. E este fim de semana, né? Este fim de semana. Então, anteayer, marcação temporal passado, que terminou no passado. Então, a gente vai usar o pretérito indefinido. Então, anteayer, nos quedamos em casa. Então, anteontem, né, nós ficamos em casa. Com este fim de semana, né, este fim de semana, nos hemos quedado em casa. Repara que quando o verbo ele é pronominal, como é o verbo quedar-se, né, quando a gente conjuga, o pronome ele vai ficar na frente do auxiliar. Então, nos hemos quedado, tá? O pronome vai lá na frente do auxiliar. Nos hemos quedado. Segunda frase. Ella está enferma. Ela está doente. Usando la semana passada, né? Marcação temporal. Uma ação passada que acabou no passado. Então, la semana passada, ella estuvo enferma. Semana passada ela esteve doente. E usando esta semana. E esta semana é uma marcação temporal do passado conectado com o presente. Então, a gente vai usar o pretérito perfeito. Então, esta semana, ella ha estado enferma. Tá? Então, semana passada, ella estuvo. Esta semana, ella ha estado. Número 3. Me levanto muy tarde. Então, usando agora el domingo, né? Domingo. El domingo me levanté muy tarde. Então, aqui pretérito indefinido. El domingo me levanté muy tarde. E usando hoy, né? Hoy, aí eu vou usar o pretérito perfeito. Hoy me he levantado
muy tarde. El domingo me levanté, hoy me he levantado. Hace mucho frío. El invierno pasado hizo mucho frío. No inverno passado fez muito frio. E este invierno ha hecho mucho frío. Então, el invierno passado hizo mucho frío, pretérito indefinido. Este invierno ha hecho mucho frío, pretérito perfecto. Él no nos dice nada. Usando a noite, né? Ontem à noite. À noite, ele não nos dijo nada. Verbo decir, a conjugação dele também é regular. Ó. Yo dije, tú dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Né? Conjugação irregular. Então, ele não nos dijo nada. E se eu usar hasta el momento? Hasta el momento, marcação temporal, né, do passado que está conectado com o presente. Então, eu vou usar o pretérito perfeito. Él no nos ha dicho nada. Ele não nos ha dicho nada. Lembrando que a preposição, quando o verbo é regular, quando o verbo ele é pronominal, o pronome ele vem na frente do auxiliar. Ellos no pueden ir de vacaciones al mar. Eles não podem ir de férias para o mar. Usando el año passado, né? Ano passado. El año passado, ellos no pudieron ir de vacaciones al mar. El año pasado ellos no pudieron. Y usando este año ellos no han podido ir de vacaciones al mar. Então, el año pasado ellos no pudieron. Este año ellos no han podido. Ellas tienen que trabajar mucho. Usando el mes passado, ellas tuvieron que trabajar mucho. Então, el mes passado, ellas tuvieron que trabajar mucho. Y este mes, ellas han tenido que trabajar mucho. El mes pasado ellas tuvieron, este mes ellas han tenido. Él viene en avión. El lunes pasado, él vino en avión. Verbo venir, a conjugação, né, irregular. Ele vino, ele veio. E esta mañana, ele ha venido en avión. Né? Não, esta manhã, né, ele veio de avião, mas aí eu uso o perfeito, né? Então, el lunes passado ele vino, esta mañana ele ha venido. La película es muy interesante. La película é filme. Usando ayer, né? La película de ayer foi muy interessante. O filme de ontem foi muito interessante. E usando agora o hoy, la película de hoy, é o filme de hoje. La película de hoy ha sido muy interessante. Então, la película de ayer foi, la película de hoy ha sido. A que hora chega el trem? Agora usando ayer, vai ficar a que hora chegou el trem ayer, né? Então, a que horas chegou o trem ontem, tá? Então, ayer, vou usar pretérito indefinidos, chegou. Usando hoy,
vai ser a que hora ha llegado el tren hoy. A que hora ha llegado el tren hoy. Então, ayer vai usar llegó, hoy ha llegado. Próximo exercício. Ponga los verbos están entre paréntesis en el tiempo más apropiado. Imperfecto, indefinido, perfecto ou plusquamperfecto. Então, e vai misturar todos os tempos relacionados ao passado que a gente já viu, inclusive plusquamperfecto, que equivale ao mais perfeito do português, tá? Em espanhol é um tempo que é composto, né? Ele tem como auxiliar o verbo haver, conjugado no imperfeito, e o verbo principal no particípio. Ele se refere a uma ação no passado que aconteceu antes de outra ação no passado. É aquela ideia, quando alguma coisa aconteceu, outra coisa já havia acontecido. Esse já havia acontecido é o plusquamperfecto do espanhol. Tá? Ele é bem simples, a gente tem uma aula falando sobre ele. Se vocês quiserem voltar, aqui a gente vai fazer uma revisão desse tempo também. Número 1, Cervantes, nascer em 1547 e morir em 1616. Então, Cervantes, né? Cervantes, escritor espanhol muito famoso, escreveu Don Quixote, não Don Quixote. Aqui eu estou falando de duas ações no passado, né? Nascer e morrer, né? Então são ações pontuais do passado, né? Eles terminaram e aconteceram, eles começaram e aconteceram no passado, eles terminaram no passado, não tem nenhuma relação com o presente, né? Não tem nenhuma marcação temporal que faça essa ligação com o presente, tá? Aqui eu não estou falando de uma ação do passado que aconteceu antes de outra ação no passado, isso aí não está aqui. Então são esses dois verbos que eu conjugo no indefinido, né? Simples. Então, Cervantes nasceu em 1547 e morreu em 1616. Né? Morreu. Então, Cervantes nasceu em 1547 e morreu em 1616. Então, duas ações do passado, começaram, aconteceram, terminaram no passado, não tem relação com o presente, não? Pretérito indefinido. Ayer yo estar en el teatro y ver uma obra de Antonio Gala. Então, ontem, né? Marcação temporal do passado, aconteceu, terminou no passado, né? Não tem relação com o presente. Então, ayer yo estuve en el teatro y vi, né? Eu vi uma obra do Antonio Gala. Então, duas ações usando indefinido, né? Ayer yo estuve en el teatro y vi una obra de Antonio Gala. No 3, 2 veces por semana ir a banhar-se al rio. Então, 2 vezes por semana. Então, repare que eu estou falando de uma rotina, né? 2 vezes por semana eu faço isso. Então, quando eu falo de uma rotina no presente, eu uso o presente, né? 2 vezes por semana eu vou tomar banho de rio. Quando eu falo de uma rotina no passado, então 2 vezes por semana eu fazia tal coisa. Então, é imperfeito. Então, 2 vezes por semana iba a banhar-se al rio, tá? Então, 2 vezes por semana ele ia se banhar no rio. Ele está falando da terceira pessoa. Eu sei disso por causa desse pronome, né? Se, né? Banhar-se. Se fosse a primeira pessoa, eu iba a banhar-me, entendeu? A banhar-me. Mas banhar-se, falando da terceira pessoa. Ele ou ela ia se banhar no rio. Aí é banhar-se al río em espanhol. Este año la cosecha ser buena porque llover mucho. Cosecha é colheita em espanhol. Então,
Este ano, marcação temporal, né, que tem uma relação com o presente, né? Uma marcação temporal do passado, mas tem uma relação com o presente. Por quê? Quando eu falo esse ano ele ainda não acabou, então ele ainda está no presente. Então qualquer ação que aconteceu, né, mesmo que seja no passado, mas que aconteceu nesse ano, que ainda não acabou, eu uso o pretérito perfeito, tá? Porque é uma relação, uma ação do passado, mas que tem uma relação com o presente. Então, este ano, la cosecha ha sido buena. Porque llover, né, essa segunda ação também está conectado com este ano, então ele também é uma ação que está relacionada com o presente. Então, porque ha llovido mucho. Tá? Então, este ano la cosecha ha sido buena porque ha llovido mucho. Esta mañana, de novo, outra marcação temporal relacionada com o presente, né? Sempre que tiver esse pronome demonstrativo, esta, né, desconfie que é uma marcação temporal relacionada com o presente. Então, esta mañana yo me levantarse muy temprano porque no tener sueño. Sueño pode ser sonho, né? Mas aqui nesse caso é sono, né? Então ele levantou muito cedo, temprano é cedo, porque não tener, né? Ter sono. Então levantar-se aqui conectado, né? Ação conectada com esta manhã, né? Então pretérito perfeito. Yo me he levantado. Yo me he levantado muy temprano porque no. E aqui eu estou fazendo uma espécie de descrição, né? Ou estou dando uma causa por que uma ação não aconteceu. Então, é a mesma lógica do português. Esta manhã eu me levantei cedo, por quê? Porque eu não tinha sono. Então, é uma descrição do que aconteceu, né? Estou dando também uma causa do que aconteceu, eu uso o imperfeito. Eu não tinha sono. Em espanhol vai ser a mesma coisa. Então, yo me he levantado muy temprano porque no tenía sueño. Eu não tinha sono. Él tener 4 años cuando perder a su madre. Então, aqui eu tenho essas duas ações no passado, né, conectadas com essa palavra quando. Então, é uma palavra que normalmente é usada para fazer essas conexões de ações no passado. Eu posso ter o quando no plusquamperfecto, por exemplo. Então, quando alguma coisa aconteceu, outra coisa havia acontecido, né? Já havia acontecido. Então, aí eu tenho quando. Eu também posso usar esse quando eu tenho uma mistura do imperfecto com o indefinido. Então, quando aconteceu alguma coisa, acontecia outra coisa. Então, repara, são duas ações no passado, mas elas têm uma simultaneidade, né? Elas acontecem ao mesmo tempo. Quando eu tenho essa simultaneidade, uma das ações vai estar no pretérito indefinido e outra no pretérito imperfeito. É igual ao português, vamos pensar em português um pouco. Então, eu tenho duas ações no passado que são simultâneas. Uma vai estar no pretérito perfeito do indicativo e outra vai estar no pretérito imperfeito, tá? Então, raciocina. Quando aconteceu alguma coisa, acontecia outra coisa, tá? Então, uma simultaneidade. Se eu usar o enquanto, vai ficar mais claro. Enquanto acontecia alguma coisa, aconteceu outra coisa. Então, repara, uma simultaneidade. Duas ações acontecem ao mesmo tempo. Então, ele tinha 4 anos quando perdeu a sua madre. Então, ele tinha 4 anos quando perdeu sua mãe. Então, essas duas ações de simultaneidade, né? Naquele momento em que aconteceu alguma coisa, acontecia outra. No caso, né, naquele momento em que ele perdeu a mãe, ele tinha 4 anos. Deu para entender? Então, ele tinha 4 anos quando perdeu a sua madre. Seguindo, estar usted ya en España? Si el año pasado está 2 meses em Madrid. Então, estar, aqui a presença desse advérbio já,
né? É um desses advérbios que a gente usa com o pretérito perfeito, né? Então, ha estado usted já em Espanha, né? Você já esteve, o senhor já esteve na Espanha? Ha estado usted já em Espanha? Se el año passado, aí ano passado é o ano que já acabou. Então, marcação temporal que não tem relação com o presente. Então, eu uso o pretérito indefinido. El año passado estuve 2 meses em Madrid. Então, ano passado eu estive 2 meses em Madrid. Ayer, quando nosotros salir del colegio, ver um accidente horrible. Da mesma situação desse número 6, né? Uma simultaneidade no passado. Então, quando aconteceu alguma coisa, acontecia outra coisa. Então, quando nosotros salíamos del colegio, salíamos, verbo salir, verbo sair, aqui imperfecto, né? Saíamos. Em espanhol, salíamos del colegio, vimos um acidente horrível, né? Nós vimos um acidente horrível. Passado, verbo ver. Quando llegar la policía, los ladrones ya se ir. Aqui, de novo, usando o quando, né, para conectar essas duas orações no passado. Só que aqui não é uma simultaneidade. Até porque esse já aqui dá essa dica. Então, quando aconteceu alguma coisa, outra coisa já havia acontecido. Então, aqui é o uso do pluscuamperfecto, né, do mais perfeito. Então, quando chegou la policía, los ladrones ya se habían ido. Então, aqui o pluscuamperfeito, né, verbo haber no imperfecto, verbo principal no particípio. Então, quando chegou a polícia, os ladrões já haviam ido, né, já tinham ido. Quando ele saber la notícia, llamar em seguida a seu padre. Duas ações, aqui também de novo conectado pelo quando, né? Duas ações no passado, mas aqui a ideia é diferente. Então, quando aconteceu alguma coisa, outra coisa aconteceu, tá? E não acontecia, né? Então, lá no número 6, por exemplo, então, era quando aconteceu alguma coisa, outra coisa acontecia. Aqui é quando aconteceu alguma coisa, outra coisa aconteceu. Então, não tem uma relação de simultaneidade. Tem uma relação de uma certa proximidade de ação. Então, quando aconteceu alguma coisa, logo em seguida outra coisa aconteceu. Então, um encadeamento de ações, né? Então, quando ele supo la notícia, então, o verbo saber, a conjugação no passado é diferente, né? Ele supo, ele soube. Quando ele supo la notícia, chamou em seguida a seu padre. Então, quando ele soube da notícia e chamou em seguida seu pai. Então, repara, são duas ações, não é uma simultaneidade. Não é quando uma coisa aconteceu, outra coisa acontecia. Não. Quando uma coisa aconteceu, outra coisa aconteceu, né, logo em seguida. Então, é uma ação que acontece atrás da outra, tá? Então, nesse caso, eu uso, nessas duas ações no passado, eu uso o pretérito indefinido, né? Quando ele supo la notícia, chamou em seguida a seu padre. E aqui, ó, usos de los tempos del passado, né? Então, exemplo aqui, ó. Como ayer llovía mucho, nos quedamos em casa. Então, como ontem chovia muito, nós ficamos em casa. Então, repara em português também, né? O mesmo sentido. Dando uma causa, né, para alguma coisa, né? Então, como ontem estava acontecendo aquilo, nós resolvemos fazer isso, né? Então, a relação de causa e consequência usando o imperfeito e o indefinido. El domingo passado nos invitou a cenar porque le havia tocado la loteria. Então, domingo passado nos convidou para jantar porque ele ganhou na loteria, né? Então, o verbo
tocar, aqui nesse caso usado nesse sentido. Então, duas ações no passado, uma aconteceu antes da outra. Então, essa que aconteceu antes, a gente coloca no plusquamperfecto. Tá? Então, ele ganhou na loteria. Né? Como ele ganhou na loteria, logo depois ele convidou os amigos para jantar. Outro exemplo. Ayer, quando me levantava, llamaram a la puerta. Então, ontem, quando eu me levantava, chamaram na porta. Tá? Então, aqui a gente já viu esse exemplo, né? Duas ações que acontecem, uma acontece enquanto a outra acontece. Então, uma coisa acontece enquanto a outra acontecia. Né? Uma relação de simultaneidade. Então, quando eu me levantava, chamaram na porta. Ele não ha ido hoy a trabalhar porque le doía mucho la cabeça. Então, ele não foi trabalhar hoje porque doía muito a cabeça. Nessa relação de causa, eu também posso usar o pretérito indefinido com imperfeito. Nesse caso, vai usar o pretérito perfeito, né? Ha ido. Por quê? Por causa da palavra hoy. É aquela ação no passado conectada no presente. Quando chegaram a la estación, já se havia marchado el tren. É uma situação clássica do uso do plusquamperfeito, né? Quando aconteceu alguma coisa, outra coisa já havia acontecido. Então, eu uso o plusquamperfeito, né? Então, quando eles chegaram na estação, o trem já havia saído, né? Já havia andado, marchado. No pude coger el teléfono porque estava en la ducha. Mesma situação aqui de cima, né? É uma ação de causa e consequência. Aqui eu usei o pretérito perfeito por causa da marcação temporal, hoy, que aí é uma ação do passado que está próximo do presente. Aqui eu não tenho essa marcação temporal, então eu uso o pretérito indefinido, tá? Mas a lógica de comparação é a mesma, tá? Então eu não fiz alguma coisa porque outra coisa acontecia, tá? Então, uma relação de causa e consequência usando o imperfeito e o indefinido. Mientras él leía el periódico, ella veía la televisión. Então, outra situação de simultaneidade, aqui está muito mais claro por causa da palavra mientras, que é enquanto em espanhol. Tá? Então, enquanto ele lia o jornal, ela via televisão. Aqui duas ações simultâneas do passado, né? Mas a lógica é, enquanto uma coisa acontecia, outra coisa também acontecia. Tá? Enquanto lá em cima, né, aqui, era enquanto uma coisa acontecia, outra coisa aconteceu. Aqui não. Aqui, enquanto uma coisa acontecia, outra coisa acontecia. Então, duas ações também de simultaneidade, né? Também uma relação de simultaneidade, mas as duas no imperfeito. Esta mañana nos hemos bañado muchas veces porque hacía mucho calor ou porque ha hecho mucho calor. Então, às vezes, você tem mais de uma opção, né, de tempo verbal para colocar. Esta manhã nos banhamos muitas vezes porque fazia muito calor ou porque fez muito calor. Agora, cuidado. Quando você vai falar fez muito calor, você vai usar o mesmo tempo verbal que você usou na oração anterior. Por quê? Porque ela também está conectada com a mesma marcação temporal, esta manhã. Então, esta manhã nos hemos banhado, pretérito perfeito. Por quê? Porque ha hecho mucho calor, pretérito perfeito. Tá? Você pode usar o imperfeito, porque hacía mucho calor, também não está errado. Quando sonó el despertador, ella já se havia levantado. Situação clássica do plusquamperfeito, né? Quando aconteceu alguma coisa, já havia acontecido outra coisa. Então, quando tocou o despertador, ela já havia levantado. Havia pouca gente en el recital e decidiram suspenderlo. Então, havia pouca gente no recital e decidiram suspendê-lo. Então, outra relação de causa e consequência, né? Eles decidiram suspender. Por quê? Porque havia pouca gente, né? Então, essa relação de causa e consequência com o pretérito indefinido e o imperfeito. Outro exercício, ponga os verbos que estão entre parênteses en el tiempo mais apropriado.
imperfeito, indefinido, perfeito, pluscuamperfeito. Igual o outro, né? Ele tinha feito. Nosotros no ir ayer al cine porque ellos ya ver la película. Então aqui, ó, ayer, essa marcação temporal, né? Passado terminou no passado, então nosotros no fuimos ayer al cine, então nós não fomos ontem ao cinema. Por quê? Porque ellos já. Então repara, uma ação do passado que já aconteceu, então pluscuamperfeito. Ellos já habían visto la película. Então nós não fomos ontem ao cinema porque eles já tinham visto o filme. Então repara, é o mesmo. Esses tempos do passado em espanhol são muito parecidos com o português, tá? A única diferença, né, a única particularidade é que no espanhol vai ter o pretérito perfeito, né, que é aquele tempo no passado que tem uma relação com o presente, em português não tem. Mas de resto é tudo muito parecido. Perder la pulsera que ele me regalar el año passado. Então, duas ações no passado são ações pontuais, né? Perder a pulseira é uma ação pontual. Ele perdeu a pulseira que ele me presenteou no ano passado. Então, perdi la pulseira que ele me regalou el año passado. Então, eu perdi a pulseira que ele me presenteou no ano passado. Como ayer llover mucho, se suspender la excursión. Então, como ontem llovia mucho. Então, apesar de eu estar usando o ayer aqui, que se refere a uma ação no passado, né? E que às vezes tem uma carga pontual, mas aqui eu estou fazendo uma descrição do que aconteceu ontem. Então, quando eu faço uma descrição no passado, eu uso o imperfeito. Então, ontem chovia muito. Então, como ayer llovia mucho, se suspendió la excursión, né? Se suspendeu a excursão. Quando Maite volver a casa, se encontrar la puerta abierta. Então, aqui, o quando aqui fazendo a conexão. Então, quando Maite voltou para casa, ela encontrou a porta aberta. Então, duas ações pontuais, né? Que uma acontece após a outra. Quando ela voltou para casa, assim que ela voltou em casa, o que aconteceu? Ela encontrou a porta aberta. Então, quando Maite volvió a casa, se encontrou la puerta abierta. Los turistas no poder ver ayer la exposición de Picasso porque haber mucha gente en la cola. Então, frase imensa, né? Cola aqui é fila. Cola tem sentido de rabo, né? Cauda. E cola no México também pode ser cola mesmo, de colar. O que explica algumas piadas do Chaves, para quem gosta de Chaves e lembra em qualquer dos episódios assim que estavam fazendo um tipo de cola, o seu Madruga estava lá mexendo a cola e aí ele pedia para o Chaves mexer a cola, ele pegava na cintura do seu Madruga e mexia, né? Era essa piada que só funciona em espanhol, né? E cola lá pode ser cola e pode ser rabo. Então, quando o seu Madruga pedia para mexer a cola, ele queria que mexesse a cola. Mas o Chaves entendia cola como rabo. Então ele ia lá e mexia a cintura do seu Madruga. A palavra cola em espanhol também pode ser pegamento, né? Cola de colar mesmo, pegamento. E o verbo colar, o verbo pegar, que também pode ser o verbo bater. Também tem várias piadas do Chaves envolvendo esse pegar como colar e pegar como bater. Tá? Acho que dá até fazer um vídeo de piadas do Chaves em espanhol, seria interessante, vou pensar nisso. Mas enfim, voltando aí pro exercício. Los turistas no poder... Passou um gato aqui. Los turistas no poder ver ayer la exposición de Picasso porque haber mucha gente la cola. Então, uma relação aqui de causa e consequência, né? E tá bem explícito pela palavra porque, né? Uma coisa aconteceu porque outra coisa aconteceu. Nesse caso, uma coisa aconteceu porque outra coisa acontecia. Então, os turistas no
pudieron ver ayer la exposición de Picasso porque havia muita gente em la cola. Então, os turistas não puderam ver ontem a exposição do Picasso porque havia muita gente na fila. Esta manhã nos levantar tarde porque no oír el despertador. Então, outra relação de causa e consequência, né? Então, esta manhã, aqui eu tenho uma marcação temporal, esta manhã, que está conectado com o presente, então eu uso perfeito. Esta manhã nos hemos levantado tarde. Esta manhã nos hemos levantado tarde porque no hemos oído el despertador, que não ouvimos o despertador. Aqui eu uso perfeito porque está conectado com a mesma expressão temporal, né? Então, esta manhã nos hemos levantado tarde porque esta manhã no hemos oído el despertador. Paco estar ayer tan nervioso que no saber lo que hacer. Paco estava ayer, ele estava ontem, então mesmo usando o ayer, que normalmente tem uma carga de pontualidade, né, ontem, mas nesse caso aqui eu estou fazendo uma descrição, né, ele estava nervoso ontem. Então, Paco estava ayer tan nervioso que não soube lo que hacía. Então, ele estava tão nervoso ontem que ele não soube o que fazia. Quando os bombeiros chegar, el edifício já se queimar. Então, aqui um clássico, né, do mais perfeito. Então, quando uma coisa aconteceu, outra coisa já havia acontecido. Então, quando os bombeiros chegaram, né, quando eles chegaram, el edifício já se havia queimado. Né, o edifício já se havia queimado. Aunque esta tarde hacer muy mal tiempo, ellos dar un paseo por el parque. Aunque, mesmo que, né, essa ideia de mesmo que. Então, mesmo que esta tarde, ó, esta tarde, marcação temporal conecta um presente. Então, esta tarde ha hecho muy mal tiempo. Então, aunque esta tarde ha hecho muy mal tiempo, ellos han dado un paseo por el parque. Então, eles deram um passeio no parque. Também uso o pretérito perfeito, né, porque está conectado com essa marcação temporal esta tarde, tá? No lugar do ha hecho, eu também poderia colocar o imperfeito, hacía, né? Aunque esta tarde hacía muy mal tiempo, ellos han dado un paseo por el parque. Mientras usted hablar ayer sobre la situación econômica, yo pensar em possíveis soluções. Então, enquanto o senhor, né, hablava ayer sobre a situação econômica, eu pensava em possíveis soluções. Aqui, duas ações de simultaneidade. Eu tenho mientras aí, que é o enquanto. Então, enquanto acontecia uma coisa, outra coisa acontecia. Então, enquanto o senhor hablava sobre falava sobre a situação econômica, eu pensava em possíveis soluções. Então, os dois no imperfeito. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.